Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a Deus, a você, meu irmão, minha irmã, que assiste esses estudos devocionais. Espero que esteja te auxiliando no estudo das suas lições da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela nossa leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições das revistas Betel da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação, aprofundamento da lição que será ministrada no domingo subsequente. O texto bíblico orientado pela leitura complementar para a leitura de hoje está no livro do profeta Naum, no verso 1 ao verso 5, que diz assim: O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar. Reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos ao longo desta semana nos preparando para a lição de número 8 do terceiro trimestre, que tem por título Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento. Então, nós já estudamos o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Joel, o livro do profeta Amós, estudamos o livro do profeta Obadias, o livro do profeta Jonas, o livro do profeta Miqueias, e ao longo desta semana estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Naum, o sétimo dos 12 profetas a serem estudados. Nós já cruzamos a metade do nosso trimestre. Se você não está estudando a sua revista, não está lendo a sua revista, você já perdeu muita coisa. O objetivo, o propósito desses vídeos é te auxiliar nesta leitura e nesse estudo. Tem sido bênção para mim, espero que esteja sendo bênção para você também. Nós estamos, ao longo desse trimestre, fazendo o resumo dos capítulos dos livros que estão sendo estudados. Quando o livro é pequenininho, nós lemos ele todo aqui. Quando é maior, eu leio aqui e faço o resumo dos capítulos, para te auxiliar na sua leitura. Essa semana, a própria leitura complementar está nos orientando a ler todo o livro, e nós estamos lendo junto aqui, em nome de Jesus. Nós já lemos todo o capítulo 1, comentamos, agora iniciamos a leitura do capítulo 2. No capítulo 2, o foco agora é Nínive. Nós falamos que, ao longo desta semana, no último devocional, que a mensagem do profeta Naum tinha dois propósitos. O primeiro era levar a mensagem de destruição ao grande império assírico e da cidade, que era a capital do império, a cidade de Nínive. E levar o conforto, ao povo de Deus, a Judá, uma vez que o maior império da época, que assolava as nações e que afrontava o seu povo, o povo de Judá, seria destruída. Essa mensagem também trazia conforto ao povo de Deus. Nós falamos aqui que o profeta Naum vai ser o único profeta dos profetas menores que vai levar uma mensagem diretamente de conforto ao povo de Deus. Ele não leva uma mensagem de correção ao povo de Deus, mas de conforto, porque o seu maior inimigo seria destruído.
Então, queridos, agora no capítulo 2, o foco vai ser a destruição de Nínive. Então o profeta vai narrar, antes que aconteça, o cenário da destruição. Parece um filme de guerra, né? Ele fala da maneira com que o destruidor avança, né? Isso tudo para restaurar a glória de Jacó e de Israel, né? Ele descreve o exército com seus escudos vermelhos. Alguns estudiosos dizem que na antiguidade eles pintavam as suas vestes de vermelho, seus escudos, e muitas vezes não era nem pintado, era o próprio sangue, né, dos seus inimigos, porque as vestes sujas de sangue davam a imagem, né, da força e da velocidade daquele guerreiro que vence batalhas, né? Então, essa é a imagem devastadora daquela cidade, né? Daquela cidade. Então, queridos, eu destaco aqui, os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho, apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. Como se defender de uma investida do Senhor, né? Como a gente pode se defender se é o Senhor que está atacando? O livro do profeta Naum, ele coloca em evidência a ira de Deus. Por isso que no próprio capítulo 1, ele faz uma pergunta lá no verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Aí agora ele vai descrever que os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. Como preparar uma defesa para uma investida do Senhor? A ira do Senhor é uma ira santa, porque é uma ira que leva a justiça diante daqueles que se voltaram contra ele, daqueles que se opuseram ao seu mandar, né? Por vezes, nós vemos Deus levando a manifestação da sua ira sobre aqueles que foram usados pelo próprio Deus para dar castigo ao seu povo. O Império Assírico, ele tinha se levantado primeiramente para levar juízo a Israel, né, o levando ao exílio, só que eles se ensoberbeceram. E eles vão agora afrontar não somente o povo de Deus, mas o próprio Deus. Nós vimos no devocional de ontem, na passagem do rei Ezequias, como eles afrontam o próprio Deus. Então não se engane, querido. Nenhuma maldade que se pratica à luz desse sol que nos ilumina passa desapercebido diante da face do Senhor. O Senhor contempla todas as coisas. No último domingo, na nossa congregação, o presbítero Alex Servo trouxe uma palavra para os jovens, né? Para toda a igreja, né? Mas era o culto de jovem. E é interessante que ele descreveu algumas desobediências que ele fazia quando ele era jovem, né? E que no momento da sua conversão, o Espírito Santo trouxe a memória, porque Deus sempre traz a nossa memória. Nem nós mesmos conseguimos esquecer das nossas más práticas, né? E aí ele fez uma ilustração de que, enquanto ele praticava todos aqueles atos de desobediência contra os seus pais, mentindo, falando que estava num lugar e ia para outro, o Espírito Santo ia pacientemente anotando, de maneira muito organizada. E no momento da sua conversão, o Espírito Santo mostra para ele todas aquelas práticas, nos constrangendo, né? A presença de Deus joga luz aos nossos pecados e nos constrange. E aí nos faz ver o quão ruim nós somos, o quão pecaminosos nós somos, para que a gente possa compreender o quanto nós dependemos dele para nos aproximarmos de Deus. E nessa ocasião, nós passamos a ver que nada do que nós fizemos estava escondido do Senhor. Fazemos escondido do nosso pastor, fazemos escondido da nossa esposa, ou do marido, né, dos nossos pais.
mas nada está desapercebido dos olhos do Senhor. E como costumam dizer por aí, numa linguagem bem corriqueira, um dia a conta chega, né? E essa imagem devastadora que é narrada pelo profeta Naum é a fatura do Império Assírico, pelas suas maldades, pelas suas crueldades. Querido, eu espero que você esteja compreendendo o que nós estamos falando aqui. Um dia a fatura chega. É hora de nós buscarmos um arrependimento genuíno, para contarmos com a graça e a misericórdia de Deus, para que essa ira seja substituída pela bondade e pelo amor que é derramado através do sacrifício de Jesus Cristo. Só não experimenta essa imagem devastadora aquele que é revestido pelo sangue do Cordeiro que nos livra de todo mal. A única maneira de escapar do juízo é ser coberto pelo sangue. Quer fugir da ira? Se cubra pelo sangue, porque a morte não chegou aos israelitas no Egito, porque o sangue cobriu a sua casa. Querido, a minha oração é que a sua casa, a sua vida, a sua família esteja coberta com o sangue do Cordeiro, que somente Ele nos livra da ira vindoura, e ela vem, queridos, que nós estejamos protegidos pelo sangue do Cordeiro, que essa palavra traga vida ao seu dia, alegria ao seu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus, se apegue a Ele, porque só Ele pode nos livrar da ira do Senhor pelos nossos pecados. Querido, que você tenha uma quarta-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.